Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor possa estar conosco nessa ministração. Possamos receber a tua palavra no nosso coração. Fala conosco, Senhor. Dá, Senhor Deus, ao Pai, uma palavra profética de revelação sobre a vida do teu povo. Espírito Santo de Deus, age segundo o teu querer, a tua vontade. Espírito Santo de Deus, faz a tua vontade. Revela-se a nós. Que esse culto possa ser um culto de instrução, um culto de graça do Senhor sobre a nossa vida. Eu peço a tua presença nesse lugar em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus e aleluia. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, baseada nesse salmo, nós vamos estar voltando um pouco para o texto de Gênesis, onde fala a respeito de um jovem de 17 anos que teve um sonho. Sonho esse que era um sonho de revelação da parte de Deus. Quando eu olho para esse salmo que nós lemos, a Bíblia fala que quando a gente deleita no Senhor, quando a gente confia no Senhor, quando a gente tem o Senhor como guardião da nossa vida, o Senhor, Ele concede os nossos sonhos. Ele trabalha em cima dos nossos sonhos. Ele concede aquilo que está posto, colocado sobre o nosso coração. E no outro versículo diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Quando eu vou inverter a posição e vejo o versículo 5 sendo aplicado, eu vejo aqui algumas coisas que precisam ser feitas na nossa vida. Primeira, entregar o caminho ao Senhor. Segunda, confiar nele. Terceira, acreditar que Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito para que possamos alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Primeira coisa a ser fácil é entregar o caminho ao Senhor. Nós entregamos o caminho ao Senhor. Nós deixamos com que Deus conduza a nossa vida. Mas quando fala que nós temos que confiar totalmente nele, aí enroscamos. Porque confiar significa acreditar que tudo que acontece na nossa vida contribui para o nosso bem. Contribui para o crescimento. Tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, Deus está nos empurrando para o propósito, nos levando para o lugar da promessa que Ele tem na nossa vida, mesmo sendo coisas que são difíceis, processos que são difíceis de passar. Mas quando temos um sonho, quando projetamos um sonho, idealizamos um sonho, Deus, Ele começa a participar dele, porque Deus, Ele atenta, Ele olha o desejo do nosso coração. Assim foi com a vida desse moço chamado José. José é uma história que todos conhecem, um dos personagens mais falados na Bíblia. José é um menino de 17 anos, tem dois sonhos que, na verdade, um se completa ao outro. Depois que ele conta os sonhos aos seus irmãos, e José era o filho que nasceu da mulher amada de Jacó, portanto já era invejado pelos seus irmãos. José tinha um carinho especial Jacó tinha um carinho especial por José, por isso José era invejado. E quando José tem esse sonho e conta os sonhos para os seus irmãos o perseguem. E a Bíblia diz que eles pegam ele e jogam ele dentro de uma cova. Nessa cova parecia que tinham sepultado todos os sonhos de José. Na verdade, a intenção dessa cova era de matá-lo. Um dos irmãos tem um propósito diferente, porque não queria matá-lo, e vende ele para os mercadores que passavam pelo deserto. E quando ele foi vendido para os mercadores o levaram para o Egito e o venderam como escravo no Egito, e quem o comprou foi Potifar. A Bíblia fala que ele foi levado para a casa de Potifar e ficou um período lá. Depois desse período, a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, tenta procurá-lo, e ele escapa dela. E ela o calunia e ele vai parar dentro de uma prisão. Dentro da prisão, passa-se um tempo. O tempo de Deus
para a vida de José. Depois que passa esse tempo, Faraó tem um sonho. E esse sonho ninguém consegue decifrar ou trazer o conhecimento desse sonho. Mas quando José é chamado na presença de Faraó, Deus dá a José a direção desse sonho. E José é colocado como príncipe no Egito, como o homem governador, abaixo somente de Faraó no Egito. Se nós olharmos o contraste de uma história toda, é uma construção para que Deus honrasse José no seu sonho. Porque o sonho que ele teve lá atrás era um sonho em que Deus o colocaria uma posição de destaque em meio a toda a sua família, seu pai, a sua mãe e seus irmãos. E quando ele é governador no Egito, isso acontece, porque os irmãos vão precisar de alimentação, e José é aquele que era guardião da alimentação. O seu pai precisa de alimentação e eles vêm para o Egito para ser governado por José, conforme o sonho que José teve. Aqui eu vejo uma coisa interessante para ser analisada. O sonho que José teve no princípio da sua história do sonho era um princípio contrário a tudo que ele tinha sonhado. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu quero impulsionar na sua vida hoje. Ei, Deus está te dando sonhos, Deus está te dando projetos, Deus está te dando coisas grandes, mas o início dessa carreira, dessa caminhada, não será da forma que você pensa. Tudo que está acontecendo na sua vida, na verdade, faz parte de um plano de amadurecimento da sua vida. Faz parte de um plano de Deus para te empurrar ao encontro da promessa que Ele tem para você. E não se engane, você não está sozinho. Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Ele vai estar cuidando de você nesse tempo de passagem, porque é simplesmente um tempo de passagem, e você vai chegar aonde tem sonhado, junto, aliado ao sonho de Deus para a sua vida. Cutuque alguém e diga assim: Deus está olhando para o teu sonho. Diga para ele: Deus realiza sonhos. Você está acreditando nisso? Mas existem algumas coisas que a vida de José nos ensina. Em cima do salmo eu começo a ver José crendo que o sonho pode acontecer aonde ele estiver. Primeira coisa que você precisa entender: se você tem um sonho, você deve trabalhar esse sonho aonde você estiver. Explica melhor, pastor. Vou explicar. A Bíblia fala que o sonho ficou claro para José, e José começou a se ver. Deus deu um sonho em que ele tinha uma liderança, que ele era um governador, que ele era um líder. Então ele começou a se esforçar para que isso acontecesse. E se você olhar a narrativa da história bíblica, a narrativa diz que quando ele foi vendido para aqueles homens que estavam como mercadores no deserto, a Bíblia fala que José se destacou em meio a todos aqueles escravos, porque José estava tentando fazer com que o seu sonho acontecesse. Ele estava trabalhando pelo projeto do teu sonho. Tanto é que quando ele chega no Egito, com certeza os mercadores disseram: esse moço tem um diferencial, ele é diferente. E aí isso fez com que um grande general do Egito, chamado Potifar, quisesse comprá-lo e levá-lo para sua casa. E quando José vai para a casa de Potifar, ele começa a trabalhar ali, fazendo com que o seu sonho se realizasse naquele ambiente que ele estava. E sabe o que aconteceu? Deus foi com ele a ponto dele começar a coordenar tudo na casa de Potifar. Ele tinha liberdade na casa de Potifar de governar dentro da casa de Potifar. Ele que cuidava de todos os outros escravos, ele cuidava de toda a plantação, ele cuidava de todo o concílio, de tudo que funcionava nos conceitos. Potifar disse assim: tudo está debaixo do teu controle, do teu comando. Ele, mesmo escravo, tentou ser aquilo que o sonho dizia que ele era, mesmo tudo impulsionando ao contrário, ele tentou. E quando a mulher de Potifar tentou pôr as mãos sobre ele, tentou dominá-lo, ele escapou dela e foi parar na cadeia por conta disso. Sabe o que ele fez na cadeia? Ele continuou tentando ser aquilo que Deus colocou no seu sonho. E a Bíblia fala que ele foi tão excelente
excelente como prisioneiro, que o chefe da cadeia passou a ele todos os cuidados, e agora ele governava dentro da cadeia sobre todos que estavam ali. Ele tinha um propósito, ele estava focado no sonho dele, independente das circunstâncias, do que acontecia na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa focar no sonho que Deus te deu. Você precisa estar direcionado por aquilo que Deus te deu, independente da circunstância. Ei, José na cova poderia ter abandonado tudo, no caminho para o Egito podia ter abandonado tudo, na casa de Potifar como escravo podia ter abandonado tudo, na cadeia então ele podia ter desistido, mas ele permaneceu no foco, independente das intempéries que estavam em volta dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que vai te levar a alcançar o teu propósito, o teu projeto, é não desistir em momento algum. Não desista do teu projeto, não desista dos teus sonhos, não abra mão. Eu vejo tantas pessoas em meio ao caminho, abandonando projetos, acreditando até que não são capazes de alcançar o projeto, acreditando que aquele projeto, aquele sonho, de acordo com aquilo que ele está vivendo, não é para ele. As situações muitas das vezes vêm contra a nossa vida para tentar fazer com que a gente desista do maior propósito, que é um sonho na nossa vida. Ei, esse texto está dizendo assim: Deus está olhando para aquilo que deseja o teu coração. Deus está olhando para o teu sonho, para o teu projeto. Deus está atento a isso. E a Bíblia ainda diz algo interessante através de um profeta, que Deus tem coisas maiores do que aquilo que nós podemos planejar. Sabe o que significa? Deus está dizendo: pode sonhar com coisas grandes, pode desejar alcançar coisas grandes, mas em meio ao caminho se prepare para chegar lá. Ei, o nosso Deus é um Deus que trabalha a favor da nossa vida. Nós somos filhos, não somos qualquer um, somos filhos de Deus. Diga para alguém: você é filho. Diga: você não é qualquer um. Diga: o Senhor está contigo. Aleluias. A vida de José é inspiradora, porque José, em todas as fases da sua vida, o que impulsionou ele a permanecer firme foi acreditar que Deus, quando dá um sonho, Deus vai preparar tudo para que esse sonho aconteça. Quando Deus dá um sonho, Ele vai trabalhar para que esse sonho venha à existência. Quem tem sonhos aqui? Aleluias. Nunca pare de sonhar. Eu paro para ver a vida de José. Se José deixasse de sonhar em meio a esse caminho. Imaginar alguém que para de sonhar. Tem uma frase interessante que diz assim, que aquele que é planejador, ele planeja o caminho aonde quer chegar. Aquele que é sonhador, ele já esteve no lugar que ele quer chegar. Como assim, pastor? O sonhador já viu. Tem um pastor amigo nosso que fala assim: eu vi o meu futuro e estou correndo para lá. Uma frase que eu gosto. Eu vi, gostar. Ele fala: eu vi o meu futuro, gostei e estou correndo para lá. Sabe o que significa? Você viu o sonho, você projetou um projeto, você criou algo. Corra para aquilo que Deus colocou na tua vida, porque Deus está te dando oportunidades de alcançar sonhos grandes na presença dEle, porque Ele é um Deus de realizações. Sabe quantos projetos de sonhos aparecem na Bíblia? 121 projetos de sonho. Sabe quantos projetos de sonho a Bíblia fala que se realizaram? 121 projetos. Sabe o que significa? 100% de aproveitamento. Quando Deus dá um sonho, Ele cumpre. Sabe o que significa? O teu sonho não é um sonho para se perder no meio do caminho.
O teu sonho é um sonho para correr atrás dele, se projetar por ele, porque Deus vai te levar aonde o sonho tem projetado você. Quando eu olho para a vida de José, aleluia, eu vejo uma característica interessante nele. Ele sabia que Deus estava no sonho. E quando você sabe que Deus está nesse sonho, nesse projeto, você tem garantia de que aconteça o que acontecer, Deus está com você para que o sonho aconteça, para que o projeto aconteça, mesmo que tudo que aconteça pareça contrário. Ei, essa característica nunca pode faltar na sua vida. Você tem que entender que Deus, Ele está no projeto, e você tem que trazer Deus para dentro do seu projeto. Traga Ele para dentro do teu sonho. Não deixe Ele de fora, porque quando Deus está dentro dos nossos projetos, irmão, temos a garantia que podemos descansar nele, deleitar nele, porque Ele vai trabalhar para que isso aconteça. Sabe o que significa deleitar-se? É não ficar ansioso. Um dos significados dessa palavra. Não estar ansioso. O mal do século, segundo os psicólogos, é a ansiedade. Se fosse de verdade, o funcionamento de uma bola de cristal é o que mais estaria vendendo nesses últimos dias. É mentira. Se funcionasse, a loja que vendesse isso ia vender, porque todo mundo quer saber o amanhã. Ansiosidade. Fala a verdade. Você não gostaria de sair daqui hoje, Deus dizendo o que amanhã ia acontecer de manhã? O que à tarde ia acontecer? Quando ia acontecer o teu milagre? Quem gostaria de acontecesse isso na sua vida? Se você soubesse tudo sobre o amanhã. Só que Deus nos guarda de conhecer o amanhã. Sabe por quê? Porque o amanhã vai te preparar. Pare para pensar comigo. Pensa comigo, Tiago. Deus fala assim: José, você vai ser governador. Que bom, Deus. Governador da maior nação. Que bom. Mas para isso você vai ser quase morto, lançado numa cova. Você vai passar um tempo tremendo de escravo no meio do deserto. Depois um tempo tremendo de escravo dentro da casa de Potifar. A mulher de Potifar vai tentar te agarrar. E você vai tentar fugir, sabe o que vai acontecer? Você vai passar um tempo na cadeia. Talvez José falasse assim para Deus: deixa eu ficar aqui. Tá bom, como filho preferido do meu pai. Eu tenho uma túnica de várias cores. Eu nem vou trabalhar, meus irmãos que vão trabalhar, eu fico aqui só tomando café da manhã e batendo papo com ele. Não, negócio de ser governador, deixa para lá. Sabe o que significa? Porque Deus não nos dá o amanhã, porque o teu amanhã te prepara para o teu futuro. E muitas pessoas, se enxergassem o amanhã, desistiria de um futuro e morreria com o passado. Ei, fique tranquilo, tudo que tem para acontecer na tua vida amanhã, Deus estará junto com você. Tudo que tem para acontecer na tua vida nessa trajetória, Deus estará ao teu lado, e fique tranquilo. Tudo isso vai empurrar você para o propósito. Tudo isso vai te levar em direção do teu propósito e sonho com Deus. Deus está cuidando de tudo, irmãos. Nada sai do controle do nosso Deus. Nada sai. Mesmo que saia do controle das minhas mãos, de Deus não sai. Mesmo que eu perca o controle, Deus não perde o controle. Mesmo que eu fique desesperado, Deus está controlando tudo, porque Ele conhece os nossos limites e estará conosco, nos ajudando a vencer cada uma das batalhas. José foi passando etapa. Sabe o que significa com você isso? Ei, você vai superar essa etapa que você está passando. Essa etapa não vai parar você. Essa etapa não vai parar a sua família. Essa etapa não vai parar os seus sonhos. Você vai passar essa etapa e virá outras, e você vai alcançar o projeto de Deus para a sua vida.
Ei, essa etapa é uma etapa apenas para te preparar. Agora pare para ver comigo. José era um menino criado no meio do deserto, não tinha experiência nenhuma de administração, mas quando ele passou todos esses processos da vida dele, primeiro no deserto, ele conheceu escassez como escravo, depois na casa de Potifar, ele conheceu como lidar com quantidade, com as coisas, depois lá na prisão, ele aprendeu a lidar com pessoas, com seres humanos problemáticos, porque eram presos, assassinos, pessoas de todo tipo de classe. Quando ele foi governador, ele estava preparado para realizar aquilo que Deus colocou na mão dele. Deixa eu dizer uma coisa, tudo isso na sua vida está te preparando para aquilo que Deus tem para você. Tudo isso na sua vida está te amadurecendo. Tudo isso na tua vida está projetando você para as coisas grandes de Deus. Está projetando você para alcançar o propósito de Deus. Está te empurrando para o teu milagre. Tudo isso está te empurrando para o teu milagre. Tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, mas demorei para entender ele. Não entender o conteúdo, entender que eu tinha que vivê-lo. Romanos 8:28. Um versículo que quantas vezes eu ficava olhando assim, por que você está aí? Podia ter outra coisa diferente, mas ele está lá. Está curioso? Ele diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para um sonho, propósito. Sabe o que significa, irmãos? O que você está passando está contribuindo na sua vida. Não está sendo em vão. Na vida de um cristão, cada amanhecer tem um propósito. Na vida de um cristão, cada dia tem um propósito. Na vida de um cristão, tudo contribui para o nosso bem. Até mesmo quando o diabo vem com uma situação adversa, quando ele vem com uma situação complicada contra a nossa vida, quando às vezes até perdemos alguma coisa porque ele agiu, Deus vai lá e pega aquilo e inverte a nosso favor e nos dá uma lição e nos coloca na direção da promessa que ele tem para nós. Ei, até mesmo quando vem o ataque do inimigo, Deus está programado para a hora certa intervir. Porque Ele conhece o teu limite, conhece o meu limite. Billy Graham dizia que o diabo é como um cachorro preso numa corrente na mão de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Deixa eu dizer uma coisa, a prova que você possa estar passando não vai passar do limite. Deus vai pôr um ponto final nisso. A situação que você está passando não vai passar do limite. Deus vai mudar essa situação e vai te dar dias de bonança. Em meio à crise, Deus ainda vai aparecer na tua vida para você viver um tempo novo de Deus, um tempo de vitórias de Deus. Diga, Deus está preparando um tempo novo que eu vou viver. Olhe para alguém e diga assim: você vai viver. Aleluia. Isso não é fantasia, conto da carochinha. Você vai viver. Jesus, ele disse: comereis o melhor dessa terra. Você vai viver. Se crer, será salvo tu e a tua casa. Você vai viver. Todas as enfermidades foram levadas por ele. Você vai viver. Nós vamos viver tempos em que Deus fará com que tudo se encaixe no devido lugar para que o nome dele seja glorificado. Não é em vão que a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Deus tem providência para você. Deus tem providência na medida que você precisa. Ei, Deus vai supri-lo. Deus vai chegar e vai abrir portas que você nem imagina, caminhos que você não imagina, e vai cuidar de você para que o propósito seja alcançado. Fique tranquilo, você não vai sucumbir no meio dessa prova. Pelo contrário, Deus vai fazer você passar para o outro lado, e a vitória chegará sobre a sua vida para a glória de Deus.
Aleluias. Eu paro para ver que na nossa vida precisa ter um alinhamento do nosso sonho com o propósito de Deus. E precisamos nos preparar para isso. Quando eu vejo José, José foi preparado. Sabe o que significa, irmãos? Aonde você quer chegar? Onde você quer chegar? Eu vou desafiar você hoje. Chegar na sua casa não precisa ser a primeira coisa que você vai fazer, mas antes de dormir, pegue uma folha e desenhe onde você quer chegar. Desenhe onde você quer chegar. Pastor, mas eu não sou muito bom com escrita, eu estou falando para desenhar. Eu não sou um bom desenhista, é para você o desenho, não é para você colocar aqui na porta da igreja. Não vou pedir para você trazer para expor o desenho. Fique tranquilo. Desenhe. Desenhe o teu projeto, o teu sonho. Coloque ele num lugar que você possa, diariamente, abrir e olhá-lo. Focar naquilo que é o teu sonho, o teu projeto. E comece, depois que você fizer esse projeto, você gerar esse projeto, comece agora a ver o que você precisa alinhar na sua vida para chegar lá. O que falta? Qual é o lugar que precisa ser mexido? Precisa talvez de um curso novo, precisa de um estudo, precisa de um relacionamento, de uma conexão. O que você precisa para chegar naquele projeto? Comece a avaliar isso. Comece a colocar esse projeto na linha certa e alinhar a sua vida com o projeto. Porque muitas vezes nós temos um projeto, mas estamos andando para o outro lado. Você que está na internet sabe o que acontece? Quando você faz um projeto e anda para o outro lado, você sai de cena. Assim acontece na nossa vida. Quando nós vamos para um outro lado, saímos de cena do projeto. Por isso é importante, desenhe o projeto. E posso dizer uma coisa para você? Vai passar um mês e você vai olhar para aquele projeto e você vai aprimorar o projeto. Você vai ter desejo de redesenhá-lo. E aí começa a vir os detalhes. E você começa a orar por aquilo e começa a olhar para o projeto. E daqui a pouco você gerou novas experiências na sua vida. Você começou a caminhar na direção do projeto e você vê que aquele projeto já pode se colocar numa janela diferente, uma porta diferente, uma cor diferente. Você começa a remodelar o projeto e com o passar do tempo você começa a ter clareza em seu sonho, clareza naquilo que é a direção que você deve ir. E quando você tem clareza, você não sai do alvo. Qual é o teu alvo? José tinha um alvo. Ele dizia para dentro dele: aonde eu estiver, eu vou governar. Deus me chamou para governar. Estou no deserto, vou governar no deserto. Ah, fui vendido na casa de Potifar, vou governar na casa de Potifar. Fui enviado para o presídio, agora estou na cadeia, vou governar no presídio. Aí Deus o levou para o palácio. E ele disse: eu vou governar no palácio. Você está entendendo? Foco. Nós somos facilmente distraídos do nosso foco. O nosso dia a dia. Se tem uma coisa que o inimigo não pode fazer, irmão, é parar você, se você quiser ir na direção de Deus. Ele não para, mas ele tenta tirar a tua atenção do foco. E se ele conseguir tirar a sua atenção do foco, ele te parou. Ele não consegue te parar, mas se ele fizer você sair do foco, ele parou, porque você vai perder tempo numa coisa e depois vai ter que voltar para reconstruir o caminho. Por isso, desenhe, por isso seja claro no objetivo da onde você quer chegar. Seja claro. Não fique titubeando, seja claro profissionalmente, seja claro no relacionamento, seja claro como família, seja claro para o projeto para os seus filhos, seja claro no seu ministério, seja claro em todas as áreas da sua vida. E nessa clareza que você tem, comece a projetar o que precisa ser feito da sua parte, porque da parte dele, aleluia, ele vai fazer. Pastor, mas tem muita coisa nesses projetos que eu não posso fazer. Essa é o segredo. Porque a gente vai descobrir que existem coisas
que nós podemos sim fazer, mas existem coisas que não podemos fazer, e é essa hora que nós começamos a viver milagres, porque aquilo que não podemos fazer, Deus faz. Está entendendo? Diga para o seu irmão assim: Deus faz. Diga o que você está precisando, o que você está passando. Diga: Deus faz. Aleluia. Deus está preparando você. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Importante entender que José, em todo esse caminho, ele procurou permanecer fiel a Deus. Ei, a fidelidade a Deus é segredo de vitória para a nossa vida. A fidelidade a Deus nos conduz para chegarmos no alvo. Seja fiel a Deus. Tenha fidelidade com Deus na sua vida pessoal. Integridade, caráter. Seja fiel, porque a fidelidade vai te pôr na posição correta. Diga: eu quero ser fiel. Diga: Espírito Santo, me ajuda. Seja fiel. Não deixe que o mundo intervenha nos teus projetos com Deus. Não deixe que as circunstâncias intervenham nos seus projetos de intimidade com Deus. Procure ter um tempo diário com a palavra e com comunhão com Deus. Sabe aonde se aprimoram os sonhos, ou aonde você tem maiores sonhos? No momento de intimidade com Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, de você parar um tempo com Deus e nem orar, só meditar, mas com Ele. De repente a sua cabeça começa a fluir projetos, fluir sonhos, porque você dá liberdade para que o Espírito comece a te impulsionar para coisas grandes com Deus. Comece a ter um tempo com Deus. Se você pode, acorde 15 minutos mais cedo no seu relógio. Eu sei que não é fácil, mas proponha que esses 15 minutos você vai entregar para Ele primeiro, para depois você entregar outros minutos da sua vida para outras coisas. Entrega em oração, pegue textos da Bíblia para ler. Fique um tempo em comunhão com Ele antes de você sair para o teu trabalho, para os seus afazeres. Você vai ver que a sua visão, a sua forma de enfrentar o seu dia a dia vai mudar. Porque quando estamos com Deus dentro do projeto e permanecemos fiel a Ele, Ele permanece fiel a nós. Se for olharmos o caso dentro da casa de Potifar, humanamente falando, era muito mais fácil José ter cedido. Por que humanamente dizendo? Ninguém estava vendo. Potifar estava longe. Mas ele entendia que Deus estava vendo. Ele entendia que Deus estava cuidando. Ele entendia que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E sabe o que ele preferiu? Preferiu pagar um preço, mas permanecer fiel a Deus. Permaneça fiel nos pequenos detalhes. Fiel num troco numa padaria. Fiel numa palavra ao seu amigo ou desconhecido em um negócio. Permaneça fiel e íntegro. Você vai ver o quanto isso vai te aproximar da tua promessa, porque Deus está te preparando para um lugar de destaque. E lugar de destaque é lugar onde você vai levar pedrada. Mas se você estiver fiel e íntegro, as pedras não te alcançam. Mas a falta de integridade abre brechas para que você seja atingido. Vale a pena ser fiel. Imagine só José como governador do Egito, tendo que ser imparcial. Mas ele tinha um rabo preso, que tinha dormido com a mulher de Potifar. Essa mulher ia atazanar a vida dele. Ia toda hora chegar para ele: se eu contar o que aconteceu, você perde seu cargo.
Se eu contar o que aconteceu, você vai ser morto. E José ia ter que negociar com ela. Mas como ele permaneceu fiel a Deus, ele não maculou o seu caráter, ninguém podia apontar o dedo para ele. E deixa eu dizer uma coisa, vale a pena permanecer fiel. Vale a pena. A fidelidade com Deus nos garante um percurso tranquilo na estrada da vida para o nosso sonho. A fidelidade com Deus garante um percurso tranquilo, sem balanços do carro, para chegarmos ao propósito de Deus. Seja fiel no propósito e fiel ao seu Deus. E vou dizer uma coisa, você não precisa ser fiel com mais ninguém, se você é fiel a Deus. Aí pastor, você está falando isso? E minha esposa, quando você é fiel a Deus, é um conjunto todo. Porque se você não for fiel a Deus, você não consegue ser fiel com ninguém. Sempre vai ter alguma coisa que pode te derrubar. Mas se você é fiel a Deus, as outras coisas, quando chegam, o propósito, o alvo, sempre vai ser maior do que qualquer coisa que possa ser oferecida no meio do caminho. Está entendendo? Foco na fidelidade te levará ao propósito de Deus para a sua vida. Foco na fidelidade com Deus vai te colocar em segurança no teu sonho para glorificar ao nome do Senhor. Outra coisa na vida de José, eu já quero estar concluindo. Tudo que José sonhou glorificaria a Deus. José sonhou em ser governador e ele foi governador do Egito. O propósito de ser governador do Egito, apesar de no texto aparentemente ser preservar o Egito, na verdade estava preservando a promessa de Deus na vida de Abraão. Vou te explicar. Quando José estava governador e o seu pai, a sua mãe e seus irmãos foram para o Egito, eram aproximadamente 70 pessoas. Quando eles saíram do Egito, eram quase 3 milhões de pessoas. E já era uma nação estabelecida para que a promessa se cumprisse. O teu sonho deve glorificar a Deus. O teu projeto deve glorificar a Deus. Sabe o que Tiago fala em meio à sua epístola, à sua carta? Ele diz assim, sabe quando pedimos e não recebemos? Quando pedimos pensando somente em nós mesmos. Mas quando pedimos a Deus, pensando primeiro que aquilo que pedimos glorifique a Deus e que aquilo que pedimos sirva ao próximo, podemos ter certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Ei! Alinhe, se o teu projeto não glorifica a Deus, hoje é noite de alinhar o teu projeto e fazer com que ele glorifique ao nome do Senhor, porque tudo que rende glórias a Deus, Deus traz a existência para que ele seja glorificado. Ei, faça com que o teu projeto coloque Deus na posição que ele deve estar. Está entendendo? Diga comigo, meu projeto deve ter Deus em primeiro lugar. Está entendendo? Qual é a posição de Deus no teu projeto aí? Hoje à noite ele fazer um balanço. Qual é a posição que ele está ocupando no teu projeto? Talvez você diga assim, pastor, na verdade eu nem tinha pensado em pôr Deus no projeto. Porque a ansiedade, a velocidade que as coisas estão acontecendo no mundo, nós se envolvemos tanto com isso, que quando a gente vai ver, a gente está lá na frente, correndo atrás do projeto, aí a gente olha para trás, Deus está lá atrás, dizendo assim, vai me levar junto ou não? A gente deixa Deus para trás. Se a gente não tomar cuidado, nós deixamos Deus fora do nosso projeto. E o maior risco de um projeto não dar certo, é quando Deus não está junto. Qualquer projeto de vida, casamento não resiste sem Deus. Por isso essa onda de divórcio. Dizem que cada 10 casamentos, 5 estão condenados ao divórcio. Tem vários outros tipos de estatística. Eu quero acreditar que essa é a menos pior, porque tem estatística até maior, pior do que essa. De cada 10
adolescentes, 5 experimentam as drogas. Nós deixamos Deus fora do projeto, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Prostituição, tudo para dar errado. Mas quando nós pegamos a palavra de Deus, e através da palavra de Deus, trazemos Deus para dentro dos projetos da nossa vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa, Deus com você no carro, você pode soltar o volante. Guarde isso. Se possível, saia da direção, sente no banco do passageiro e diga para ele: dirige o carro da minha vida. Deixe ele dirigir tudo, porque ele sabe aonde você deve estacionar. Ele sabe quais são as viagens que você tem que ter. Ele sabe quais são os consertos que precisam fazer manutenção. E ele sabe o alvo, aonde você quer chegar. Pode fazer isso hoje? Sair da posição de motorista, descer do carro, dar a volta. Carro da sua vida. Sentar no passageiro. Falar: Deus, está aqui a chave. Senta na posição de motorista e dirige. Eu sei que vai ter momentos em que você vai olhar aquela esquina da vida que deveria entrar. Mas se Deus está dirigindo, Ele vai passar direto. E você talvez até tente olhar pelo retrovisor. Mas já passou. Porque quando Deus está no controle, aquilo que não é para ser não vai dar certo. Vai ficar para trás. E talvez até você está olhando o caminho na direção reta, de repente o carro dá seta e entra. E você fala: por que eu estou entrando aqui? Deus sabe o caminho certo para a sua vida. Deixa Ele controlar tudo. Que se José soubesse o que ele tinha que passar, ele queria, com certeza ele desejaria controlar o carro da vida dele. Mas ele preferiu entregar tudo na mão do Senhor. Passou por um processo, mas Deus passou com ele em todos os processos. Deus vai passar com você. E sabe o que é melhor de tudo? Sabe o que é melhor de toda essa história? Você vai ter a garantia de que todos esses processos da vida vão dar certo. De todos esses processos da vida, você vai sair vitorioso no final. De todos esses processos da vida, ninguém vai tocar em você, porque o Senhor estará guardando você e a sua casa. Em todos esses processos da vida, o Senhor estará na frente, guardando e protegendo. Ele vai estar na frente. Você está disposto a dar a condução do carro na mão do Senhor?